Olá, tudo bem com você? Vou lhe fazer um convite hoje. Embarque comigo nessa reflexão que eu tenho visto algumas coisas nos últimos dias e também nos últimos tempos a gente vem reparando em algumas questões e acho que é um assunto bastante interessante, principalmente para você que está iniciando ou você que já está nessa jornada do despertar da consciência, do despertar da sua espiritualidade. Você que está trilhando algum caminho aí, ou vários, acho que é uma reflexão bastante interessante. Um pouco antes de iniciar aqui, eu estava pensando um pouquinho de que forma eu poderia trazer esse tema ou essas reflexões hoje, de uma forma tranquila, ponderada, como é o costume aqui do canal, e da forma mais amorosa possível, sem muitos julgamentos, mas sim analisando. Então, pensando sobre isso, eu acho que uma linha da forma de expor aqui essas reflexões que eu gostaria de convidar você para fazer comigo, seria citando coisas particulares minhas. Porque uma vez que eu cito coisas particulares minhas, nesse convite à reflexão, fica talvez um pouco menos duro, vamos dizer assim, né? Porque eu estou falando de mim e falando do que eu estou vendo, mas trazendo para mim isso, para que me sirva de alerta também. Um ponto primordial sobre isso, no início da nossa conversa, é que vocês podem ter certeza que aquele que mais se beneficia com as reflexões e as mensagens aqui sou eu. Afinal, para que eu externe elas, primeiro elas passam por dentro de mim, elas são construídas através de mim. E o primeiro a ouvi-las sou eu sou obrigado a ouvir aquilo que eu mesmo digo. Então, vamos lá. Eu passei por alguns anos durante a minha vida me dedicando às artes marciais. E foram anos de dedicação. É uma paixão que eu tenho, particularmente pelas artes marciais da Coreia do Sul, originárias de lá, que tem todo um cunho filosófico também, uma profundidade muito grande, não é só uma questão de combate físico ou de técnicas físicas, tem a filosofia, e isso a gente leva para a vida os ensinamentos. Por que eu estou trazendo isso? Porque durante esse período que eu treinava regularmente, eu precisei treinar mais de 10 anos, treinar verdadeiramente, me dedicar mais de 10 anos para que eu chegasse à minha primeira faixa preta. E foram mais de 12, 13, 14 anos para que eu estivesse, entre aspas, preparado e me colocasse na posição de um instrutor, de um professor, para começar a liderar turmas, ensinar as pessoas, inclusive os pequenos. Quando, enquanto eu iniciava nessa caminhada, nessa jornada da arte marcial, eu aprendi muita coisa e durante ela toda. Mas, por exemplo, eu não podia chegar num dojan de um mestre, de um professor, querendo executar golpes, fazer movimentos ou ter embates com alguns graduados, sem antes, por exemplo, ajudar na limpeza do ambiente. Muitos seminários, que é como se chama nesse meio, de um final de semana inteiro de treinamentos com um grão-mestre, alguém de muito conhecimento que já treina há décadas, eles iniciam não com aquilo que todos esperam, com técnicas, com movimentos, não. Eles iniciam com a preparação do ambiente. É você de joelhos no chão, esfregando o chão, limpando os tatames. Isso é uma prática comum.
porque a gente inicia aí. A caminhada na arte marcial, ela requer muito disso. É um passo a passo gradual. Outro exemplo da minha própria vida, eu comecei a frequentar centros espíritas e estudar a doutrina espírita, e muitas vezes eu me deparei com a situação, por exemplo, de ir em palestras públicas e chega um ponto que tu começa a perder, entre aspas, um pouco a paciência, porque são assuntos nas palestras públicas que parecem muito rasos. Parece que sempre se fala da mesma coisa. Parece que não tem profundidade. Fala-se em palestra pública muito pouco sobre mediunidades com mais profundidade. E vem sempre aquele convite para o estudo. E aí você lê um livro, é orientado a ler outro, é orientado a ler outro. Daqui um pouco você está já há alguns anos nessa jornada dentro do centro espírita, já leu inúmeros livros e parece que você ainda está engatinhando. Então, como prática normal de algumas casas, você primeiro precisa ler uma série de livros básicos sobre a doutrina. Você vai ler 6, 8, 10 livros sobre a doutrina espírita, para depois, talvez, você começar um treinamento ou um desenvolvimento mediúnico. A gente não chega num centro espírita e já, vamos dizer assim, no mesmo ano frequentando, já vai para a mesa mediúnica trabalhar com desobsessão, ou já vai para a salinha para atender as pessoas que estão recém começando no espiritismo, que é o chamado atendimento fraterno, orientar outras pessoas, não. Você estuda muito e frequenta demais aquele ambiente para ser preparado. Isso exige um tempo, é um passo a passo. Outro exemplo que eu posso trazer aqui é, a partir do momento que comecei a desenvolver uma mediunidade, que me entendi médium com algumas potencialidades, o meu campo mediúnico não abriu de uma hora para outra. Ele veio sendo trabalhado aos poucos, como ainda continua sendo. O clareaudiente, ele não sai ouvindo discursos da espiritualidade completo, com orientações sobre a vida dele. E o clareaudiente, por exemplo, ele não está andando na rua, vai conversar com uma pessoa e vem lá um mentor ou um espírito e fala na mente dele, ele ouve assim, essa pessoa está mentindo, cuidado, isso vai te fazer mal. Não é assim no dia a dia. A gente ouve uma palavra, ouve duas palavras juntas, ouve uma coisa desconexa, e assim vai indo, e nós vamos nos trabalhando e nos desenvolvendo, e as coisas vão ficando mais claras. A gente vai aprendendo a selecionar aquilo que é do bem, aquilo que é para o bom, aquilo que é só distração, aquilo que não traz mensagens edificantes. O clarividente que vê alguma coisa, por exemplo, que vê manifestações, ele não sai na rua ou em casa assim vendo tudo que é espírito que está passando na volta. E nós estamos cercados o tempo todo. Mas conforme ele vai se desenvolvendo, ele vê um vulto aqui, ele tem na tela mental uma imagem, ele consegue perceber algo diferente com a visão ou com a tela mental que as outras pessoas não percebem, e assim vai aos pouquinhos. Ele começa a ter sonhos mais lúcidos, começa a se viver em projeção astral em algum ambiente, aí volta para o corpo e lembra que aprendeu alguma coisinha, que parece que teve lá um mentor, um espírito, alguma entidade que ensinou algo bom para ele. E aí ele segue se desenvolvendo, essas coisas vão ficando mais claras, vão ficando mais seguidas e nítidas.
Então não é de uma hora para outra, também tem um passo a passo. Eu comecei a estudar as saídas do corpo consciente, que é a chamada projeção astral, ou viagem astral, ou emancipação da alma, é chamado de diversas formas. Eu já tinha certas experiências assim, de me ver em algum ambiente astral durante o sono, vivenciando algo e depois me acordando no corpo. Eu fui em busca de desenvolver isso, conscientemente, buscando. Então eu li bastante sobre o assunto, eu estudei sobre o assunto. Vi sim vários vídeos sobre quem entende disso, ouvi palestras, estudei na literatura espírita, estudei em literaturas não espíritas, do ocultismo, da projeciologia, de Blavatsky, Wagner Borges. Estudei bastante e comecei a fazer práticas. As coisas foram aumentando. As vivências foram cada vez se superando mais, aumentando clareza, tempo de conexão, maior consciência, uma melhor rememorização daquilo que estava sendo vivenciado, ao ponto de que chegou o momento, depois de muito tempo, em que eu comecei a conseguir sair do corpo durante o sono conscientemente. Aí não é estar dormindo e ter um sonho lúcido em algum ambiente e lembrar depois que acorda, não. É durante o sono sentir um estado físico diferenciado, já sabendo identificar o que estava acontecendo, e sair do corpo com consciência. Sair do corpo, chegar do lado da cama e olhar que o corpo ainda está deitado ali. Eu estou de pé, olhando o meu corpo, sair pela casa, cruzar a parede da casa para a rua, e daí vivenciar experiências, seja estudar no plano astral, seja fazer experiências, seja contatos com outras entidades, tudo isso conscientemente. Mas isso exigiu de mim um estudo, um aprofundamento, inúmeras práticas, uma disciplina, uma vontade efetiva de desenvolver aquilo, e sempre com propósitos maiores, propósitos do bem, de luz, com ética. Por que eu coloquei esses itens e vou parar por aí de exemplos da minha vida? Como eu falei no início, para que eu traga a reflexão de hoje para nós refletirmos de uma forma mais branda, porque você percebeu que eu também estou nesse caminho. O que eu tenho visto ultimamente que eu não vou dizer que me deixa preocupado, mas me deixa triste. Triste por perceber pessoas que estão meio que perdidas ou iludidas. Eu estou falando destes de nós que estão na caminhada da espiritualidade. Eu estou falando da questão da espiritualidade fast food, a espiritualidade TikTok, a espiritualidade de Instagram, aquela sem profundidade. Hoje tudo está muito rápido. A tecnologia veio para nós como uma bênção e está colocando à nossa disposição, vamos dizer assim, é como se nós entrássemos num restaurante, chegássemos na ponta do buffet, tem 20, 30, 40 tipos de prato quente, mais 30 tipos de pratos frios, saladas, e a gente pode escolher o que a gente quiser. Hoje a gente tem isso na internet e na tecnologia. Isso é maravilhoso, porque opções não nos faltam.
mas eu estou percebendo que cada vez mais as pessoas estão aprofundando menos nos temas. Querem as coisas muito mais rápido. Precisam de uma resposta mais rápida. A gente está vendo aí espiritualistas que abandonam a caminhada porque se desgostam. Abandonam as casas a que frequentam. Eu estou falando casas de uma forma ampla. Pode entender como templo, instituto, terreiro, aquilo que você achar melhor na sua reflexão. Por quê? Porque eu vou no centro espírita, eu quero um passe, eu quero uma desobsessão, eu quero que tire de mim aquele encosto que eu tenho, e eu olho uma palestra, outra, estudo um livro e acho que entendo de espiritismo. E aí aquilo, como eu não quero aprofundar mais, eu não tenho essa vontade de aprofundar, tem que ser tudo muito rápido, não me serve mais. Aí o que eu faço? Eu vou para esse monte de terapias que tem, vamos dizer assim, eu vou usar tudo como exemplo, metafórico, é tudo verdade, não é metafórico, mas como exemplo, não estou apontando um ou outro. Mas assim, eu vou estudar cristais. Aí eu estudo cristais, eu estudo aromoterapia, eu começo a fazer em casa, eu tenho os meus cristais, os meus momentos ali, e começo a me sentir um ser de luz. Mas eu não me aprofundo nisso. E aí, o problema é que eu começo a me iludir, porque eu não olho para as minhas próprias sombras. Vou fazer uma pergunta para você. Qual líder espiritualista que você conhece de qualquer que seja o segmento, até mesmo esses da internet que você acompanha, que admite para você que tem um obsessor ou um encosto? Eu tenho. Eu frequento um lugar, e esses tempos atrás, em conversa com as pessoas que trabalham naquele lugar, eu disse, olha, eu cheguei para fazer uma ritualística lá, e eu me senti muito bem a partir do momento que eu passei do portão, né? O ambiente estava todo com uma energia muito boa. E aqueles que me acompanham, eu disse assim, não conseguiram entrar. Porque até eu chegar ao portão ali, volta e meia, eu ouvia um ou outro, na minha mediunidade. Pois quando eu saí de lá e eu estava chegando em casa, quando eu voltei para minha casa, tudo bem, flutuando nas nuvens, maravilhoso, mas eu ouvi eles de novo. E eu comentei isso com a pessoa, eu não tenho problema de dizer. Todos nós temos. A reflexão fica pelo seguinte: estes seres iluminados instantaneamente, sem preparação, sem profundidade, eles não admitem que eles têm sombras. Eles não admitem que eles têm os obsessores deles, que eles têm os encostos deles, como você quiser chamar. Isso é uma negação. E muitos de nós, durante a caminhada espiritual, a gente entra nessa negação também, nessa ilusão, nessa fuga. Porque chega um ponto que os cristais não estão dando certo, ou não está mais a contento de mim, eu vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer agora? Aí eu vou num terreiro. Aí eu quero chegar no terreiro, eu quero tomar um passe da entidade, eu quero conversar com o preto velho, com o caboclo, eu quero tomar uma energizada pelo orixá, quero que tire essas mazelas que eu tenho de mim. E aí eu me encanto com o terreiro. Só que no exemplo, por exemplo, da arte marcial, ao invés de eu frequentar periodicamente, certinho, religiosamente, o terreiro, estudar as práticas, o porquê daquela ritualística, o porquê daqueles processos, qual é a história daquela casa que eu estou chegando, ajudar na limpeza, na organização, no recebimento das pessoas que estão chegando pela primeira vez, não. Eu quero aprender uma coisinha aqui, outra ali, e já fazer parte da corrente, porque eu quero incorporar, eu sou um espiritualista.
Eu estou me desenvolvendo? Onde a profundidade? É isso que eu estou vendo que está faltando, de certa forma. Porque a gente abre a internet e vê 50 mil cursos de tudo que é tipo. Você tem o curso dos 7 passos para a espiritualização, das 10 situações que vão lhe levar à elevação, do passo a passo para você desenvolver a sua mediunidade. Venha comigo, faça o curso comigo, que a sua vida está resolvida. Prosperidade. Nossa Senhora! Todo mundo tem a receita da prosperidade. Você tem certeza que esse cara que está prometendo a prosperidade, ele vai te dar a prosperidade que tu está buscando? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Só um parênteses falando da prosperidade. Acompanhe essa pessoa que fala da prosperidade com mais profundidade. Entre nos seus fóruns, nos seus chats, naquele grupo secreto do WhatsApp. Você já reparou que sempre tem um grupo secreto da espiritualidade? O grupo secreto de WhatsApp? Você já reparou que todos utilizam o controle da Matrix para não expor certos conteúdos na internet? Porque senão vão derrubar o canal. E aí, para isso, você tem que ir para o outro grupo mais secreto. Vá para o grupo secreto. E aí eu faço um desafio com você. Não vai demorar muito você seguindo essa pessoa, seja qual for, que você vai cair na história do curso. Vai ter a apostila lá que eu estudei 20 anos e desenvolvi o método não sei o que lá. Compre a apostila. Faça o curso tal que tem um treinamento, mas é só para aqueles que estão afim de se desenvolver. Se você não tem a mente aberta, se você ainda está preso nos condicionamentos da Matrix, não fique aqui. Aqui é só para quem quer realmente ser próspero. E aí aquilo vai para o seu cartão de crédito. Essa pessoa que tem esses segredos todos para despertar a sua prosperidade, ela está despertando a prosperidade dela com o teu dinheiro. Vendedores de curso, vendedores de treinamento. E aí a gente pega, faz um treinamento de 8 semanas de Mindfulness, faz um treinamento de constelação familiar lá de 1 mês, nem sei quanto tempo é, 2 meses, tudo EAD, né? EAD. Por que não? Agora, na nossa live, que é a secreta, né, do grupo secreto, nós vamos abrir a egrégora aqui, vamos ancorar a egrégora e proteger o seu campo aí onde você está, através da internet. Não estou dizendo que não tem irradiação de energia, de boa intenção à distância, que você lá na sua casa concentrado, você não vai ancorar bem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou passando para que a gente tenha uma ideia do que eu estou falando para reflexão. Porque EAD, ele vende aquele curso, aquele treinamento de 400, 500, 600 reais para 2.000 pessoas. Ele faz isso em um final de semana. Aí você faz o quê? Você faz o curso de cromoterapia. As apostilas e lê tudo. Se juntar tudo que estudou, botar 3, 4, 5 meses de estudo, agora eu sou terapeuta. E aí saiu atendendo as pessoas. Eu sou terapeuta. Porque eu sou um ser espiritualizado. Eu já vibro já na não sei quantos hertz. Não, eu já vibro 600 hertz para cima. Minha frequência é de 600 hertz para cima, 700 hertz para cima.
Eu vibro amor, eu vibro a gratidão, eu sou um ser de luz. Aí tu vai conversar com a pessoa, no que você se aprofundou? Ah, a pessoa tem 3 meses de curso de não sei o quê. Você já reparou no Instagram, como tem terapeuta que tu vai ler na bio lá, a pessoa ela é uma biblioteca de terapias. Ela tem cromoterapia, aromoterapia, ela é aplicador de reiki, ela faz acupuntura, ela tem iniciação de cursos de rezos xamânicos, de o tambor do não sei o quê, não sei. Aquela pessoa, nossa senhora, tu olha aquela lista ali, tu pensa, bom, deve ter uns 150 anos de idade. Mas tu for dar uma aprofundadinha, dar uma pesquisada, faz 1 ano, 2 anos que a pessoa está nessa caminhada, e olhe lá. E olhe lá. Gente, espiritualidade fast food não é que nem o McDonald's, que você compra aquilo que na propaganda do McDonald's é lindo, maravilhoso, tu compra, mas tu sabe que aquilo não te nutre como é para nutrir. Aquilo é para maquiar os teus sentidos, para que tu te sinta bem naquele momento daquele consumo, como aquelas cores maravilhosas, aquela apresentação do lanche, aquele saborzinho gostoso, tudo isso é maravilhoso, mas ele não te nutre. Ele não é uma refeição como deveria ser. Assim é a espiritualidade fast food. Então a gente busca de um lado, busca do outro, agrega aqui, agrega ali, só que na verdade estamos nos espiritualizando? Aí a gente vai parar para refletir como é que está o meu dia a dia com as pessoas que me cercam. Alguém me contraria, eu saio do prumo. Alguém me fala algo que eu não gosto, a minha vibração, aquela magnífica, vai lá embaixo, o coração dispara, já me dá uma crise de ansiedade, eu já fico nervoso. Às vezes eu já aprendi a controlar um pouco a boca, não falo, mas fico por dentro quase explodindo. Que espiritualidade é essa? Sou um ser espiritualizado, mas vai ver, eu não convivo com mais ninguém. Tenho problemas dentro do meu núcleo familiar e não consigo resolver ou aceitar. Sou um ser que dá conselhos para todo mundo. Venho aqui na internet, que nem eu estou fazendo agora, passo um monte de lições de moral. Lição de moral eu não faço, mas um monte de reflexões, convites a reflexões, pontos importantes. Mas não consigo me dar bem com meu pai em casa. Não consigo perdoar minha mãe pelas coisas que ela fez comigo. Ou fico condenando o meu irmão pelo jeito que ele vive a vida dele. Que espiritualidade é essa? Essa é a espiritualidade dos retiros. Eu preciso ficar sempre buscando em ilhas combustível para mim continuar vivendo. Eu preciso estar final de semana num retiro, no outro final de semana eu tenho que estar numa consagração, no meio da semana eu tenho que estar no centro espírita, ouvindo uma palestra, no outro final de semana eu tenho que ir no terreiro tomar um passe da entidade, porque se eu não me preencher dessas coisas, eu fico mal, eu começo a não me sentir bem, e aí a culpa é da espiritualidade, a culpa é da Matrix, que é muito pesada, essa energia densa que tem no ar do mundo. Que espiritualidade é essa? Essa é espiritualidade fast food. Eu não consigo me sentar para ler um livro em silêncio. Eu estou na fila de um banco, que quase nem existe mais, na fila do posto de saúde, eu estou esperando o ônibus. Qualquer que seja a situação que me faça esperar na rua, eu tenho que estar com o celular na mão,
passando o feed do Insta, olhando os shorts, os status, os reels, que é aqueles videozinhos curtinhos, tudo curtinho, que é para ficar me alimentando, me retroalimentando, que é para mim não ficar em silêncio comigo mesmo. Não temos mais condições de nos centrar, de ficarmos em silêncio dentro dos nossos pensamentos. Não conseguimos esperar mais o tempo de nada. Tudo tem que ser para ontem. A gente olha para algumas pessoas que se dizem espiritualizadas e as pessoas têm crise de ansiedade. A pessoa vive ansiosa. Tudo tem que ser para ontem. Que espiritualidade é essa? Ah, eu não estou bem, estou precisando me centrar. Aí eu vou fazer um rapé. Porque com o rapé me centra. Daqui a um pouco, no outro dia, eu faço de novo. A coisa está muito densa, está muito pesada. Ah, eu vou na cerimônia da ayahuasca no final de semana, que é para mim me sentir melhor, para mim obter minhas respostas. Voltei para casa, estou em casa. Ah, a coisa está difícil, eu preciso da água fluidificada do centro espírita. Eu preciso ir lá sentir uma defumação no terreiro. Mas eu comigo mesmo, como é que fica? Agora eu faço meditação, eu sei fazer meditação, então eu medito e coisa que é uma beleza, me mantenho num estado zen, eu me centro, eu silencio a minha mente, show de bola, mas não consigo conviver com meu filho direito. Tenho problemas com a minha filha dentro de casa, com a minha irmã. Não posso passar pelaquela vizinha problemática que meu coração dispara, que eu já fico nervoso, eu já fico irritado. Que espiritualidade é essa? A quantia de terapeutas e entendidos e espiritualizados que tem hoje, superficiais, é um absurdo. A espiritualidade vem se pulverizando assim de uma forma impressionante, só que rasa. As pessoas fazem um treinamento, fazem um aprofundamento, entre aspas, de alguns meses em alguma coisa e já são líderes espirituais, ou já querem ser líderes espirituais, já querem orientar, já querem curar as pessoas. Como assim, cara pálida? Como assim? A gente nem conseguiu olhar para dentro de nós ainda, que é o objetivo principal, e já acha que tem a missão de curar os outros. Pensa comigo com carinho, pensa comigo com carinho. Isso é missão espiritual ou é fuga do próprio ego? Ou é vaidade? Estou pegando um pouco pesado hoje, mas eu estou falando de uma realidade que está acontecendo aí. Eu estou vendo isso na prática. Eu sou uma pessoa de mente aberta e bem universalista. Então eu frequento diversos lugares de diversas linhas diferentes. Nunca levo para algum lugar que eu vou frequentar ou que eu frequento coisas de outros lugares. Eu respeito cada lugar. Então, talvez você que está me ouvindo aí, que me conhece de um determinado local que você me vê frequentando, você se espante com algumas coisas que eu falo. Mas sim, eu vou em outros lugares. Eu faço outras práticas diferentes dessa aí que você me conhece. Então, eu estou trazendo um tema aqui porque eu estou vendo isso de modo geral. Tem demais a espiritualidade fast food.
Eu estou vendo muito líder espiritual que quando a gente dá uma apertadinha no calo dele, ele explode. Ele sai do sério. Ele te julga. Ele tem problemas com os próprios sentimentos internos que ele não consegue resolver ou não olha para aquilo. Não quer olhar. E aí muitas vezes te aponta, você que está na caminhada, como que você não está adequado ao sistema daquela casa. Você não está adequado àquela doutrina. Você ainda não se entregou completamente. Ou você está perdido. E, no entanto, muitas vezes, estas pessoas que são os espiritualistas fast food, que lideram outras, é que estão mais perdidas ainda. Porque acham que se espiritualizaram. Mal iniciaram uma jornada e já estão querendo arrebanhar pessoas e arrastar pessoas, a ensinar pessoas, a curar pessoas, maquiando seus próprios problemas internos. Vou fazer uma observação aqui, um parênteses. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser uma pessoa iluminada, de ter um conhecimento catedrático sobre um assunto para ajudar pessoas nas suas caminhadas. Não estou dizendo isso, não é isso. Se temos algo de bom para contribuir com o mundo, com as pessoas, vamos botar isso para fora, não vamos ficar guardando isso numa caixinha. Palavras do próprio Cristo no Novo Testamento. Não se acende a candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas sim no velador, e ilumina a todos que estão na casa. A candeia é nós, não se acende a candeia e se coloca embaixo de um alqueire. Onde é que é o alqueire? O alqueire é lá no pátio, aquela árvore maravilhosa. Eu não acendo a minha candeia e já coloco para querer iluminar toda a comunidade, ou a tribo. Eu acendo a candeia e coloco no velador. O que é o velador? O lugar onde ficava a candeia dentro da residência. E ele termina a frase dizendo: ilumina todos que estão na casa, primeiro os que estão à minha volta. Eu acendo a minha candeia da espiritualidade e começo a trabalhar no meu círculo menor, que primeiro sou eu. E as minhas questões mais próximas. E isso serve de aprendizado para que eu continue trabalhando a mim mesmo. Quando eu for encaminhar pessoas, auxiliar pessoas, tentar ajudar pessoas, eu não estou fazendo nada para melhorar o mundo. Não. Eu estou me colocando num caminho para que eu aprenda com essas pessoas. Isto é servir. Servir não é arrebanhar pessoas. Servir era estar à disposição para ajudar naquilo que a pessoa precisa, enquanto eu aprendo com ela. Não é eu ensinar ela, é eu aprender com ela. Eu aprender com aquela dor, eu aprender com aquela dificuldade, eu aprender com aquele descontrole emocional, eu aprender com aquelas pedras que ela me toca. Agora, esse tipo de profundidade, muito mais que isso, tem como alcançar com alguns meses de treinamento em alguma coisa? E aí eu sou um terapeuta? Eu sou um curador? Que espiritualidade é essa?
Eu tenho visto situações de pessoas que mal iniciaram uma jornada espiritualista, sequer se conhecem bem ainda, detêm determinados conhecimentos sobre uma coisinha ou outra de forma muito rasa e querem já liderar. Ou julgar os outros, porque a minha caminhada é a certa, a do outro está errada, ele está equivocado, ele está iludido. Na internet nós temos cursos de tudo. Praticamente todos na totalidade EAD, de forma muito acessível. Mas que tipo de espiritualidade eu estou fazendo comigo, eu estou exercitando? Como que eu estou? Como que eu me sinto no dia a dia com as coisas que acontecem comigo? Com as situações que a vida me traz? E de que forma que eu posso trabalhar a mente, ou o campo energético, ou a espiritualidade, a vibração, ou os sentimentos de outra pessoa se eu não sei trabalhar nem os meus ainda? Ah, não, porque eu sou formado terapeuta agora pela Associação de Terapias Plurais, Holísticas e Multifacetadas do Centro de Retiros, lá não sei o que eu fui, fiz 3 retiros seguidos. Por favor, não caiam nessa. Espiritualidade, caminhar desenvolvendo espiritualidade em nós, é uma caminhada de uma vida inteira e de várias vidas. Se você não acredita em reencarnação, então tente se iluminar numa encarnação só, não tem problema. Se você se julga um Siddhartha Gautama, olha, quem você quiser, se ilumine então. Agora você está recebendo as mensagens do Astacheran, você está canalizando a comunidade intergaláctica, não sei o que, então você é um ser que já está vibrando na quinta, na sexta dimensão, na 10ª dimensão. Que espiritualidade é essa? O pior disso, eu não acho nem que é os iludidos, que se iludem a si próprios e se julgam seres iluminados. Nem é isso, eles estão na caminhada deles, está tudo bem. Muitas vezes a gente acompanha essas pessoas aí por 2, 3, 4 anos e daqui a um pouco tu vai ver, sumiram. Sumiram. Até passar mais uns 2 anos, 2 anos, que elas vêm com um treinamento novo, um curso novo, umas ferramentas que foram canalizadas novas para vender para você. O pior, eu acho, é eu e você, minha irmã, meu irmão, que somos buscadores, que buscamos desenvolver a nossa espiritualidade. Eu e você que somos psiconautas, que estamos sempre nessa busca de evolução, de entendimento. O pior são pessoas como nós que estão caindo nessas questões, nessas coisas, sem aprofundamento. Eu não estou dizendo que se você, por exemplo, você gostou de uma constelação familiar, foi lá, fez uma vez, achou maravilhoso, é uma excelente ferramenta terapêutica, eu não estou dizendo que não é bom. Eu estou dizendo que se você gostou, se aprofunde nisso. Estude com vontade, com verdade. Se aprofunde realmente, adquira experiência. Se coloque à disposição de fazer um voluntariado numa instituição que lida com isso. Essa é a melhor forma de aprender. Nós sermos pacientes daquela prática, qualquer que seja,
recebermos aquilo, sentirmos em nós se funciona ou não funciona, se é bom ou não é, estudarmos sobre aquilo com profundidade, com afinco, e nos colocarmos à disposição fazendo um voluntariado, ajudando no que a casa precisa, no que aquele mestre, naquele professor que detém esse conhecimento está precisando. Vamos nos colocar à disposição, fazer o voluntariado e aprender com profundidade. E, por favor, não frequente uma casa, uma prática, aprenda com aquele mestre, com aquele professor durante 3, 4 meses e depois você vai abrir o seu grupo de constelação familiar e você vai fazer, você virou um terapeuta. O que é isso? Que espiritualidade é essa? Qual o nível de responsabilidade das pessoas sobre isso? Isso é muito sério. Muito sério. Dor é o que não falta nesse mundo. Angústia, problemas. Olha, o que você fizer para aliviar um pouquinho as dores do outro, você vai encontrar gente para ajudar. De forma muito fácil. Mas se aprofunde nessas questões e nesses entendimentos. Se aprofunde mesmo. Aqueles exemplos que eu dei no início é a mesma coisa. Me diz uma coisa. Você consegue comparar a estrutura, a rigidez, a força de um pé de alface com uma árvore? Um ipê, um ingá, um carvalho? O ciclo do alface é 40 dias, 30 dias, menos até. O ciclo de um carvalho são muitos anos. Qual a diferença das raízes? Qualquer um consegue chegar num carvalho e arrancar ele? E o alface? Qualquer um passando tira ele do lugar. Qualquer lagarta esburaca uma folha de alface. E não é qualquer vento ou vendaval que derruba um carvalho. Minha irmã, meu irmão, cuide de você dentro de você. Espiritualidade somos nós, na vida cotidiana, no dia a dia, com as nossas questões, olhando para as nossas sombras, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Espiritualidade não é no plano espiritual. Não é olhando só para a alegria, para a felicidade, para o bem-estar e para a luz. Quem olha muito para a luz fica cego. É necessário olhar para a luz e para a sombra. E eu lhe digo, de experiência minha, e aí é uma opinião particular, você aprende muito mais olhando para a sombra, olhando para a dificuldade, olhando para os problemas que te tiram do sério, que te tiram do prumo, para tuas angústias, para as tuas ansiedades, do que olhando para a luz. Olhar para as coisas boas, para a luz, para a natureza, para as alegrias, para aquilo que nos nutre com bem, a gente não vai aprender com elas. A gente só olha com gratidão e agradece a Deus por aquilo. Para aprender, a gente olha para a nossa sombra. Espiritualidade é primeiro dentro de mim e como eu caminho no dia a dia, na realidade, sem ilusão, sem maquiagem. Depois, se alguma coisa dentro de mim começar a aquecer, a irradiar, aí irradia para fora. A verdade é silenciosa. Quem faz muito barulho é a ilusão. Uma árvore, se você sentar do lado dela,
Quantos dias você quiser, você não vai ouvir ela crescendo, nem a raiz dela crescendo. Mas a hora que ela estiver tombando, você ouve a muitos metros de distância. Quem faz muito barulho para fora é porque está caindo. Quem está crescendo e se enraizando e se fortalecendo é silencioso. Trabalhar com a luz, para a luz, não é iluminar com um holoforte. Trabalhar com a luz e para a luz é se iluminar, para poder ver melhor cada vez mais as sombras e trabalhar elas. Fica hoje essa reflexão para nós sobre a espiritualidade fast food, que está aí. A espiritualidade que você está desenvolvendo está no Instagram? Está no TikTok? Está nos Reels? De qualquer que seja a plataforma, nos shorts? É aquela espiritualidade que tu passa com o dedo assim e lê as mensagens? Ah, que coisa maravilhosa isso. Ah, isso eu preciso compartilhar essa frase. É essa espiritualidade que você está desenvolvendo? Ou você fez um treinamento, 2, 3 treinamentozinhos e você já está ensinando, ministrando, querendo liderar algum trabalho espiritual? É essa a jornada que você está trilhando? A da superficialidade? Cuidado, cuidado. Cuidado, porque como qualquer outra coisa que a gente utiliza na nossa vida para preencher os vazios que nós temos dentro, a busca pela espiritualidade fast food também pode fazer isso com nós. Só que lá na frente, quando isso não nos suprir mais do jeito que a gente gostaria, a gente vai se deparar de novo com aqueles vazios que a gente tem dentro da gente que foram só maquiados. Pior, talvez potencializados por vivenciarmos durante muito tempo ilusões sem profundidade. Desculpem o tema um pouco mais sério, o falar um pouco mais incisivo, mas esse é o convite de hoje para nossa reflexão. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês. Se vocês gostaram da reflexão, curta. Se inscrevam no canal, por gentileza, vão estar nos ajudando bastante. Axé, Saravá, Arro, Namastê, que assim seja. Muita gratidão e até a próxima.